Bom dia a todos. Eu peço para quem estiver com fone sintonizar no canal 9, por favor. Os fones do canal 9, por favor. Nós começaremos em 2 minutos, por favor. Nós aqui não precisamos obrigatoriamente, mas fica com o meu. Não, mas eu não, também você não precisa. Não, fica com o meu. Vai repetir, né? Bom dia a todos, é um prazer receber vocês aqui no auditório Futuro Fértil. Pela primeira vez esse ano nós estamos trazendo o agronegócio, o debate sobre agronegócio para dentro da HSM Expo, numa iniciativa da HSM, da Plant Project e da Startagro, patrocínio da Caixa e da SAP. Hoje pela manhã nós teremos o primeiro debate com 2 feras do agronegócio, 2 líderes do segmento, que vão nos falar sobre lições de gestão em uma indústria a céu aberto. Nós hoje vamos dar uma demonstração aqui do quão avançada é a gestão do agronegócio como principal setor da economia brasileira, mas vamos falar também das deficiências e dos desafios que nós temos a enfrentar aí para que essa gestão se espalhe ainda mais e que atinja um número maior aí de líderes e de produtores. Eu quero convidar para fazer parte aqui do debate o Paulo Hermann, presidente da John Deere. Por favor, Paulo. Ele é presidente para operações da John Deere no Brasil, vice-presidente de marketing e vendas para a América Latina. Formado em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Pelotas, possui MBA em administração pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Iniciou uma trajetória na John Deere em 99 e desde então vem subindo na empresa aí como uma série de posições em vários países. E é das grandes vozes hoje do agro no Brasil. Quero convidar também o Walter Orita. Por favor, Walter. Ele é sócio do Grupo Orita, maior produtor de algodão do Brasil. Começou no Paraná, hoje a produção dele é concentrada no Nordeste, sobretudo na Bahia. Engenheiro de produção mecânica pela USP. É membro da Academia Nacional de Agricultura, da Sociedade Nacional de Agricultura. Eu sou Luiz Fernando Sá, diretor editorial da Plant Project, e vou ser o moderador desse painel. Tem um microfone ali? Bom, para iniciar os trabalhos, eu vou abrir a palavra aqui aos nossos 2 convidados, para que eles façam uma primeira apresentação e já introduzam o tema aí, lições de gestão em uma indústria a céu aberto. Paulo, por favor. Luiz, muito obrigado pelo convite. Eu quero parabenizar também a HSM pela iniciativa de trazer para este evento o agronegócio, né? Eu acho que nós todos no Brasil devemos nos orgulhar de tudo que nós já conseguimos fazer e atingir no agronegócio, mas faltava essa oportunidade da gente se mostrar, da gente debater as nossas conquistas e também abrir os gaps, as oportunidades que nós temos. O tema gestão é um tema sempre de bastante relevância, principalmente quando você vai progredindo e desenvolvendo a sua atividade. Eu acho que eu começaria dizendo o seguinte: eu aceito a ideia de que os problemas do agronegócio estão fora da porteira. Mas eu não gostaria de ficar parado nessa afirmação. Eu acho que
existem sim problemas estruturais que precisam ser resolvidos, que são os problemas do país de uma maneira geral. Nós temos aí um país gigantesco que tem enormes dificuldades em termos de logística, mas a gente concentrar a discussão aos problemas externos, eu acho que é minimizar as oportunidades que a gente tem para ser mais eficientes ainda. E aí, então, eu trago para o nosso debate, que eu acho que dentro da porteira, nós avançamos muito. Se nós olharmos a evolução da produção e o aumento da área plantada, mostra que nós crescemos enormemente a produtividade, mas em termos de eficiência, em termos de gestão, nós temos ainda grandes oportunidades. E eu falo isso porque eu trago o paralelo da indústria. Né? Então, a indústria também, no Brasil e no mundo de uma maneira geral, ela passou por todos os processos de melhoria contínua e tal, e depois, há uns 15, 20 anos atrás, é que entraram os conceitos japoneses de melhoria contínua, de qualidade total, de just in time. Então são processos que se criaram, primeiro, para otimizar os ativos que as empresas têm para entregar os seus produtos. E segundo, para fazer jus também, ou fazer do processo mais amplo e envolver os funcionários no processo da qualidade. Né? Então quando eu vejo assim, por exemplo, que uma época de plantio, eu tenho aí vários operadores de máquina e tal, trabalhando no plantio durante semanas, às vezes durante um mês inteiro. Ali aconteceram muitas coisas ao longo desse mês, que funcionaram bem, outras não funcionaram bem, ou a semente chegou, ou a semente faltou, ou o adubo chegou, ou na troca de turno. Tem inúmeras oportunidades de melhoria. E que se elas não forem discutidas logo a posteriori do evento, elas se perdem, e no ano que vem a tendência é repetir novamente a mesma sequência de problemas e de desacertos. Estou pegando um exemplo, assim. Eu acho que nesse sentido existe oportunidade. Também a agricultura se tornou cada vez mais complexa. Né? Nós hoje estamos trabalhando com um sistema que não é um sistema de safra única. Na maior parte do Brasil nós temos hoje já 2 safras, né, caminhando para uma 3ª safra, e mais do que isso, né, trazendo para dentro da propriedade diferentes tipos de negócios. Pegando só o exemplo da integração da lavoura pecuária com a floresta, nós estamos trazendo para dentro da produção, nós estamos trazendo o grão, 2 tipos de grãos, nós estamos trazendo a pecuária e mais a floresta. Isso joga dentro do sistema de produção uma complexidade que vai muito além de uma safra. Né? Então, envolve, por exemplo, qualificação dos recursos humanos. Nós precisamos ter o nosso operador, o nosso funcionário qualificado para que ele tenha capacidade de fazer mais do que uma simples tarefa. Né? Ele começa a se trabalhar já com o multifuncional. O multifuncional, já nós na indústria, há anos nós temos o multifuncional, que é aquele funcionário que ele executa várias funções dentro da empresa, né? Exatamente para suprir uma ausência de alguém que um determinado dia não esteja. Então esse é um tema. Outro grande desafio, e o Walter, por favor, depois você me corrige, porque eu estou entrando numa seara que não é a minha, a questão da retenção. Né? Nas empresas nós trabalhamos muito forte na atração de talentos, no desenvolvimento do talento e na retenção do talento. Né? E eu acho que aqui também tem uma oportunidade, quando a gente olha que ainda tem um turnover de 15%, 20%, depende da estrutura de produção. Né? Aqui eu acho que tem uma oportunidade de nós trabalharmos a retenção dos nossos talentos. Então, esse tema gestão, sem falar na parte financeira, sem falar nos outros aspectos envolvendo crédito, comercialização, trabalhista, etc., só me concentrando no aspecto de colaboradores, da complexidade da atividade, eu acho que nós temos oportunidades aí de nos tornar ainda mais eficientes, ainda mais produtivos e ainda mais rentáveis. Muito bem. Walter, a palavra está com você. O Walter lidera um dos maiores grupos agrícolas do Brasil, uma empresa de origem familiar, que passa por um processo interessante de profissionalização. Então, acho que o
O Walter pode nos ensinar muita coisa aqui, nos falar as lições que ele tem aprendido e transmitido lá no oeste da Bahia, né? Acho que não seria lições, né, mas relatos da nossa atividade. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui presente neste evento. Muito obrigado, Luiz Fernando, pelo convite. Quando aceitei o convite, não tinha ideia da dimensão, da envergadura do evento. Mas estou muito feliz aqui, vendo pessoas conhecidas aqui no auditório. Paulo Herman também, pessoa conhecida também, presidente da John Deere. Parabéns aí pela sua apresentação inicial. Muitos de vocês devem saber, mas a John Deere não é só a maior fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas. É também uma das maiores provedoras de soluções para a agricultura, para os agricultores do mundo. Eu sou um frutista John Deere, tenho orgulho de dizer que a John Deere é dentre as tantas companhias com as quais me relaciono, a que eu tenho mais respeito e mais admiração pela história, pelo comprometimento e por serem realmente verdadeiros com seus princípios e com a sua filosofia. Mas vamos lá ao nosso tema. Eu trouxe aqui algumas, não tinha exatamente como era o formato, mas não seria alguns pontos assim onde eu queria colocar. Mas o tema é lições de gestão em uma indústria a céu aberto. Vamos lá. A agricultura é um conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções, medicamentos, ferramentas ou apenas para contemplação estética. E a pergunta, a agricultura é uma indústria a céu aberto? Sim, a agricultura é uma indústria a céu aberto, com exceção de algumas situações de casa de cultura, de estufa para flores, hortaliças e algumas frutas. Todo o restante de grandes culturas como soja, milho, algodão, café, cana-de-açúcar, laranja, trigo, tudo isso aí são, sim, uma indústria a céu aberto. A agricultura está na raiz da minha família e por isso eu gostaria até de contar um pouco da minha história. Meus bisavós e meus avós foram agricultores no Japão. O meu sobrenome Horita significa cultivar o campo. Isso mostra que já de longas, eu falei até de bisavós, mas provavelmente por herdar o nome já assim deve ser de longas datas. Por isso eu afirmo que a agricultura está na raiz da nossa família. E eu sou um neto de imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil em 1938, há 79 anos, vieram para trabalhar em fazendas de café e de algodão. E depois de algum tempo acabaram comprando uma pequena chácara, uma pequena propriedade onde cultivaram hortaliças, e depois a sequência saíram do estado de São Paulo e foram para o norte do Paraná. Na década de 50, meados da década de 50, no município de Floresta, onde eu nasci, e onde meu pai, inicialmente cultivando café, depois soja, trigo e milho, criou a sua família. Eu me lembro muito bem de um fato que me marcou muito, que foi no final da década de 70, eu tinha meus 15 ou 16 anos, meu pai tinha plantado trigo, a família tinha plantado trigo no Paraná, estava uma lavoura muito, muito bonita, tudo muito linda, até aconteceu uma geada bem severa, numa daquelas madrugadas frias do inverno do Paraná. Eu sei até o dia, 17 de julho de 1975. Eu acho que essa aí foi aquela onde meu pai parou de plantar café. Aí teve algumas outras depois, essa foi mais ao final de 70, essa foi sim a geada, que chama de geada negra, né? Que acabou praticamente com os cafezais do norte do Paraná. Mas foi um pouco à frente, que eu já tinha um pouco mais de idade e estava com uns 15, 16 anos, me lembro. E aí, mas fui sentindo como que era a agricultura, acompanhava meus pais no dia a dia deles e eu fui acompanhando. Depois desse dia dessa madrugada, no outro dia eu estava com ele vendo essa lavoura de trigo, tudo literalmente queimado pela geada, e eu vendo aquela situação perguntei para ele, pai, e agora, o que se faz, né? Aí ele me respondeu em japonês dizendo, Rainen, meu filho, Rainen, que quer dizer ano que vem, agora somente na próxima safra, no ano que vem. Isso ele quis me ensinar, que a resiliência
é um pré-requisito para ser agricultor. E naquele momento eu comecei a perceber os riscos, a vulnerabilidade, a dinâmica que é a agricultura. Sem saber ainda se seria agricultor no futuro, pela primeira vez eu senti os efeitos do que seria mais adiante, entender o que é uma atividade a céu aberto. Eu me graduei em Engenharia de Produção Mecânica, como o Luiz Fernando disse, né, na USP de São Carlos, mas acabei seguindo a profissão de agricultor. Em 1984, há 33 anos, nós plantamos a primeira lavoura de soja no Cerrado da Bahia, foram 135 hectares, e neste ano vamos plantar perto de 100 mil hectares entre soja, milho e algodão. E todo esse crescimento aconteceu em função da geração de caixa da própria atividade. Nós nunca tivemos outra atividade senão a agricultura. São 30 anos só no oeste da Bahia, são 30 anos que tivemos algumas frustrações por clima, umas outras por pragas, por doença, mas que para mim tem sido um grande aprendizado a cada ano e a cada safra. Eu posso afirmar que o foco no negócio, a disciplina, o comprometimento, a busca constante por conhecimento e por tecnologia, que garantiu a nossa permanência nos já quase 80 anos de história aqui no Brasil. E é exatamente esse ensinamento que eu quero passar para a nossa próxima geração, que já está chegando ao negócio, está entrando no nosso negócio já de 2 anos para cá. É uma empresa familiar, nós estamos recebendo agora, nesse momento, primeiro meus filhos, meus sobrinhos, que estão voltando para começar o negócio também. Bom, essa é a história da minha família, rapidamente. E vamos falar de planejamento, vamos falando de lições de gestão, então um pouco de planejamento. Como qualquer outra atividade econômica, claro que a agricultura, tanto mais a da agricultura mais recente, uma agricultura mais, de média, de grande escala, vamos falar no geral, mas que claro que exige planejamento, exige uma direção, um eixo onde você determina as ações que têm que ser realizadas ao longo do tempo. E a agricultura, diferentemente de outras atividades, talvez você tenha que ter uma margem de manobra mais ampla, exatamente por ser uma atividade a céu aberto, que você está sujeito a variações do clima do qual você não tem o controle. Por isso, eu sempre digo que para a agricultura, todo o planejamento que você tem que fazer, você tem que ter uma margem de segurança um pouco maior do que uma indústria convencional que tenha um teto. Tá? E seguindo... Não, fica à vontade. Não. Eu fiz alguns tópicos aqui geral, mas não sei como é que é o tempo, mas assim, acho que basicamente seria mais ligado à minha atividade, que seria a parte de plantio, de colheita, de comercialização. Eu acho que a gente pode começar uma conversa. Certamente esses temas vão entrar ao longo da nossa conversa. Certo. Eu já queria aproveitar, então, já o que você está comentando conosco, e na sequência também o Paulo. Eu acho que uma primeira questão bastante relevante, já que você falou em planejamento, e que me parece que é um ponto sensível, a gente ouve muito falar em produtividade na agricultura, medida aí pela quantidade de grãos ou de outros produtos gerados a partir de uma determinada área, né? A gente discute pouco a questão de custo na agricultura, né? Do conhecimento real do custo, do quanto custa produzir, quer dizer, que no fim das contas vai refletir em rentabilidade da lavoura. Você acha, Walter, que essa é uma questão que ainda precisa ser mais compreendida pelos próprios produtores? Ou eles já têm hoje clareza do quanto custa produzir para saber exatamente o resultado final? Eu acredito que sim. Acredito que com a evolução da produtividade que você disse também, você não vai só num caminho. Essa parte de custo também eu acho que é pertinente o que você está dizendo. Em função da agricultura ter se modernizado muito nos últimos anos, vamos lá, 2000, pouco tempo, 17 anos atrás, a produção brasileira alcançava dos 100 milhões de toneladas. Nós fizemos esse ano 240 milhões de toneladas em pouco tempo. Então, a profissionalização da agricultura, eu acho que não tem paralelo em atividades no Brasil. O crescimento que foi exponencial nos últimos anos. Isso é tudo em função de quê? De conhecimento, de novas tecnologias, de
situações assim de evolução mesmo. E essa parte de custo pode ter ficado um pouquinho para trás em função de serem os atores disso serem empresas familiares, grupos familiares que conduzem a agricultura. Talvez essa noção de custo estava mais assim no sentimento, no feeling da pessoa chegar ao final do ano e sentir como que está. Mas isso aí mudou, isso não existe mais. Tudo que se faz hoje está em cima de planilha, até hoje eu vinha no trânsito para cá, conversando com um amigo meu, perguntando, e fulano e tal, não, você bota uma planilha de Excel para ele que ele vai saber bem como funciona, ou seja, mudou bastante isso aí. Então hoje tudo que você tem na agricultura está planilhado, você tem noções de contabilidade, os gestores conhecem o que é toda a parte contábil, como você tem que apresentar um balanço, mesmo que em forma de pessoa jurídica, apresentação de um balanço para os fornecedores, para os bancos. Isso é uma necessidade, passou a fazer parte. Isso é coisa mais recente, mas eu imagino que sim, um segmento, é um setor, é uma parte da agricultura que pode ser explorada, necessita de profissionais que conheçam bem essa parte de contabilidade de custo agrícola. Acho que é uma oportunidade, sim, para se crescer nisso aí. Todas essas empresas, mesmo que familiares, de médio porte, de grande porte, necessitam disso. É uma área demandada, específico nessa área rural. Acho que cabe sim. Está bem evoluída, mas cabe. Paulo, eu queria um pouco da sua opinião a esse respeito. Eu sei que você é um grande defensor dessa discussão de tirar o foco tanto da questão da produtividade, que é importante, evidentemente, mas olhar mais para a rentabilidade dos processos, né, agrícolas. Eu acho que a produtividade ele é um desafio interminável, né? Um desafio interminável. Mas eu me lembro de que lá pelo ano de 2000, uma vez eu fui numa lavoura de algodão e apostei uma caixa de cerveja que aquilo não ia dar 200 arrobas por hectare. E na época 200 arrobas por hectare era o top de produção de algodão no Brasil. Hoje quem colhe 200 arrobas por hectare, ele está na rabada da produtividade, né? Está fora. Então, esse é um pouco o que o Walter fala, quer dizer, nós evoluímos muito, na soja estão batendo os americanos em produtividade, algodão ninguém chega perto, então eu acho que e vai continuar assim. Eu gostaria de focar em duas coisas, assim. Eu acho que tem um aspecto de risco, né? Uma fábrica a céu aberto, na verdade nós queremos dizer o seguinte, uma atividade de risco, né? E aí tem uma coisa chamada gestão de risco, que eu acho que nós precisamos trabalhar com mais profundidade. O que significa isso, né? Então esse é um viés, um pilar da discussão, gestão de risco. E o outro pilar da discussão é o seguinte, como nós estamos num ramo que é um ramo de commodities, o nosso agricultor, ele não põe preço no produto dele. O preço dele é regulado pelo mercado, né? E pelas grandes transações globais, grandes grupos, fundos que entram e botam aí 60, 60, 100 bilhões de dólares na especulação. Então, está totalmente fora do câmbio, está fora do controle do preço. Só tem uma coisa na mão do nosso agricultor, que é o custo. Então, acho que aí eu concentraria também, aprofundaria um pouco mais a discussão, né? Como nós podemos nos tornar mais eficientes nos custos? Que oportunidades nós temos em termos de redução de custos? Mitigar riscos é o outro aspecto. Como é que nós podemos sair fora dessa armadilha que é o clima, que também está fora de controle, né? Como é que nós podemos ter uma atividade mais resiliente, mais blindada, né? Então, eu acho que esses dois pilares aí dão margem para muita discussão, né? Então, a questão do custo, por exemplo, né? Se nós olharmos dentro de uma propriedade, e eu não estou pegando o Grupo Aurita, que é um grupo extremamente estruturado, muito profissional, tem 3 irmãos aí, bem divididos, cada um tocando uma frente de atividades, no mínimo que eu conheço, mas não é a regra geral, né? No Brasil, de uma maneira geral, nós ainda jogamos muito com a incerteza, nós ainda jogamos muito com o imponderável, nós jogamos ainda muito com a sorte, né? Então esse é o ponto. Então eu volto a falar, colaborador é peça essencial no processo, né? Se você vai mexer com tecnologia de molécula, né? Hoje nós estamos aplicando certos produtos menos de 1 litro por hectare. Tecnologia de semente. Estamos partindo para singularização. É uma semente por cova. Nem é cova, mas é uma semente de cada vez, né? Máquina agrícola.
todas elas gerenciadas por satélite, piloto automático, etc., gerando um mundão de informação, um mundo de dados. Então, quem é que vai administrar isso? Como é que nós vamos dar tratamento a esses dados e transformar o dado em informação? Porque o dado sem trabalho, ele é um dado, é um número qualquer. É mais um número para atrapalhar. Ele só vira alguma coisa decente quando a gente dá um tratamento nele. Então eu tenho uma big data que já está dentro da propriedade, eu tenho as moléculas andando a passo rapidíssimo, se superando, eu tenho a biotecnologia jogando sementes, quer dizer, tudo isso precisa ser manejado adequadamente, e não necessariamente pelo Walter. É pela estrutura que vamos ter lá dentro da organização. E aí volta de novo, qual é a minha estrutura de retenção? Eu tenho um programa de participação de resultados, eu tenho um programa de benefícios. Quer dizer, qual é a forma que eu retenho o conhecimento que eu desenvolvi, que eu treinei, né? Anos, né? Eu faço programa de qualidade total, então eu vou ver o que tem que melhorar no ano que vem para não fazer o mesmo erro. Nós fazemos muitos erros velhos, nós temos que fazer erros novos. Corrigir os velhos e arriscar no novo. Né? Então, esse é o lado, Luiz, que eu acho que ainda se apresenta como desafiante para nós. Nós evoluímos muito, hoje a gente se orgulha do agronegócio, eu me orgulho quando vou para o exterior. Mais importante de falar que sou brasileiro é falar de que eu estou vinculado ao agronegócio brasileiro. É realmente cartão de visita de primeiro nível. Agora, eu também não quero tirar o foco, eu acho que nós não chegamos lá ainda. É preciso ter essa humildade de reconhecer que nós temos ainda um caminho enorme para ainda sermos melhor do que nós já somos. Walter, eu queria te perguntar, como é que você enfrenta esses desafios colocados aí pelo Paulo, enfim, no teu grupo, e como é que você acha, por exemplo, que empresas agrícolas com menos capacidade financeira ou de porte do que o Grupo Ourita podem também enfrentar isso? Qual é a solução que você... Pelo que a gente conclui, até pelo que diz o Paulo, a tecnologia está posta, né? Ela é uma aliada importante, mas o grande gap que tem aí é de recursos humanos, né? Eu acho que primeiro é o entendimento disso, primeiro é entender bem isso que é necessário, a partir daí começar o treinamento, programas de retenção de funcionários, de colaboradores dentro do negócio, através de reconhecimento de bônus, de alguma coisa variável além daquilo que ele tem na folha de pagamento, do salário, algo variável. Acho que são formas, difícil de avaliar isso aí, avaliar a performance numa empresa agrícola, às vezes com muitos funcionários trabalhando, mas eu acho que é um caminho. E quando se trata de empresa familiar, normalmente você tem irmão ou pai ou entes da família dentro do negócio. Como o Paulo disse, no meu caso nós somos em 3, tá? Cada um está numa área. E às vezes até a dificuldade de comunicação, vocês podem até achar que é o contrário, mas não, às vezes dentro da família é até mais difícil de você colocar o assunto à mesa e ver aonde que tem algum problema do que quando você lida só com profissionais. Certamente é mais difícil. Aí eu acho que a procura de uma consultoria, e tem várias, claro que tem muita, mas tem várias que você pode optar com boas referências, que pode te ajudar a trazer o assunto em pauta, colocar na mesa, principalmente quando se trata de recursos humanos, principalmente quando se trata dessas políticas. Eu acho que a ajuda de uma consultoria externa, com credibilidade, com aquilo que eu sempre falo, ser verdadeiro, sabe? Eu acho que ser congruente, isso é muito importante, tá? A primeira coisa que eu vou procurar em alguém que quer trabalhar conosco, que quer prestar um serviço para nós, numa conversa, sentir se existe aquilo que ele fala, aquilo como ele vai agir. A congruência para mim é muito importante, por isso as palavras iniciais que eu disse para João Dir são realmente verdadeiras com seus princípios e filosofia. Eu acho que isso é importantíssimo. Não estou falando de uma John Deere, de um porte como tem, mas qualquer pessoa que você traga para trabalhar contigo. Mas existe isso no mercado. Eu mesmo, nós estamos terminando uma parte de consultoria nessa parte de gestão e trato de todos os assuntos. Eu diria que se não for possível assim, eu acho que lançar mão de uma consultoria externa para trazer, para agregar nessa discussão é válida, e eu acho que é o caminho.
Imagino que vocês devam ter criado lá uma política clara de governança, até em função da presença aí da família, né, e das diversas gerações. Você podia explicar um pouquinho como é que vocês estão trabalhando essa questão dentro do grupo, quais são as atribuições, como é que vocês estão trazendo a nova geração, fazendo ela se interessar por essa... Porque essa questão da sucessão também é uma questão muito sensível na gestão aí dos grupos agrícolas, né? Bastante sensível. Sucessão, quando você fala em sucessão, já está falando de empresa familiar praticamente, né? Então, aí no meu caso, como eu disse, nós somos em 3, então eu tenho filho, tenho sobrinhos que estão entrando. Nós somos em 3, nós temos 8 herdeiros. Desses 8, eu imagino que 4 vão entrar no negócio. Então, isso aí já também trabalhando já entre os fundadores, mas junto com a consultoria, a questão de governança, o que eu estou procurando é terminar esse trabalho para que essa nova geração, quando chega, que estão chegando, já enxergue a empresa com as regras claras de como que tem que ser. São regras, né? Basicamente é uma coisa que entre eu e meus irmãos acontecia de uma forma assim, um acordo quase que tácito assim, de cada um conhecer cada um e saber o que tem que ser feito. Não existia muitas regras ou muitas regulações no negócio. A gente sabe que entre agora que tem que haver um relacionamento não entre irmãos, mas entre primos, é necessário que se crie algumas regulações, algumas regras, se você quer manter a tua companhia, a tua empresa, quer dar longevidade a ela. Eu acho que são opções que você tem que ter. Fora isso aí, é cisão do negócio, que não acho que não é bom para o negócio. Mesmo dentro da agricultura, eu estava falando com o Odílio há pouco, o mercado de sementes acaba concentrando, ou seja, se você acaba dividindo o teu negócio, você fica vulnerável assim, a ser dragado pelo mercado. A agricultura é um pouco diferente, sabe? Eu sempre digo que a agricultura tem espaço para o pequeno, para o médio e para o grande. Ninguém vai te obrigar a nada, mas quando você entra para o comércio com eles, aí já é uma outra situação onde você tem que tomar cuidado também para não ser dragado. A agricultura não, você pode ter 1.000 hectares ou 500, se você faz a tua coisa bem feitinha, a gestão bem feitinha daquilo ali, até a rentabilidade por hectare em áreas menores tende a ser mais alta do que numa grande propriedade. Tá? Então você só vai sair dela a partir do momento que o negócio agrícola não está te rentabilizando o suficiente e você acha que aquele ativo que você tem é melhor você vender e transferir em outro do que estar na atividade. Mas você nunca vai ser obrigado a vender ou a sair do negócio para nada, porque o mercado, você disputa o mesmo mercado, mas mundial, e a tua fatia. A saca de soja ou a arroba de algodão ou de milho de um pequeno produtor é o mesmo valor de um grande produtor. Então, esse espaço, eu acho que no caso da agricultura está garantido. Tanto é que você tem milhões de agricultores no Brasil plantando a mesma coisa e consegue permanecer. Paulo, você como uma pessoa que se relaciona com esse mercado, você não está dentro da porteira, como você mesmo diz, mas você está olhando de fora e conhece profundamente o que acontece dentro da porteira nas diversas regiões do país. Você acha que essa questão da governança, ela ainda precisa, evidentemente, ser bem mais discutida também dentro seguindo o exemplo aí do que faz o Grupo Oryta? Como é que você enxerga essa questão? Eu acho que isso é fundamental, né? Não só na agricultura, nas empresas também. E começa pela definição de que a diferença entre herdeiro e sucessor, né? São duas coisas distintas. Todos são herdeiros, nem todos serão sucessores. Isso tem que estar muito claro. Mas não sou especialista nisso, eu só quero reportar uma tendência que está acontecendo. Toda essa tecnologia que eu falei que está vindo, que já está aí, que ainda virão muitas outras coisas, estão gerando um fenômeno interessante. Os filhos que antes saíam da propriedade atrás de oportunidades nos centros urbanos estão retornando. Isso é um fenômeno mundial. Eu tive agora, 90 dias atrás, com a governadora do estado de Iowa, e ela estava me dizendo, olha, estou percebendo isso aqui nos Estados Unidos. Os filhos que antes saíam para a cidade porque queriam ser médico, dentista, advogado, chegaram à conclusão que é muito mais rentável voltarem para a propriedade e administrarem os bens da família. E aí, essa turminha que está voltando com outros olhos.
Eles estão com uma visão já de gestão, de tecnologia, de sistemas, de informática. Eu acho que aí tem um desafio de abrir espaço para eles, de deixar que eles também façam seus erros, como todos nós fizemos, para que a gente consiga modernizar algumas estruturas. Mas eu queria ainda, eu sei que eu vou falar uma coisa agora que pode me dar problemas, porque ultimamente eu tenho tido alguns desconfortos aí com algumas viralizações que andaram acontecendo aí. Mas é no melhor dos sentidos. Eu acho que um desafio que nós temos é na modernização das nossas estruturas de representação. Se nós não temos hoje uma assistência técnica rural à altura da tecnologia que o Grupo Ourita manipula, nós também somos culpados disso. Se nós temos hoje uma empresa de pesquisa como a Embrapa, nós somos parte desse sucesso. Não é? Então nós precisamos replicar esse sucesso. Estou falando isso não porque o presidente da Embrapa está aqui nos assistindo, nos dando a honra da sua presença aqui, mas se tem uma instituição nesse país da qual todos nós temos que nos orgulhar e sentir parte dela e nos associarmos a ela, chama-se Embrapa. Não é? Cadê a nossa famosa Embrater? Né? Nós temos hoje uma extensão rural que foi dilacerada, desmontada, né? Foi transferida para os estados, então, e funcionando com um conceito muito mais de agricultura familiar, de subsistência, de assistencialismo, do que efetivamente uma assistência rural, uma assistência técnica de gestão. Né? E eu vou mais, nós temos que olhar também as nossas representações, nossos sindicatos. Nós temos sindicatos que têm um estilo ou uma tradição de representação que precisa ser revisto. Nossas cooperativas, as prefeituras, as áreas, os departamentos. Então, todo o sistema de representação, ele precisa também evoluir junto com as moléculas que estão evoluindo, junto com os pilotos automáticos que estão evoluindo. Então, eu acho que esse é o grande desafio que nesse momento eu vejo. Quer dizer, a gente só vai ser bem sucedido a hora que essa teia de aranha, ela andar em todas as direções, senão nós vamos fazer esforços hercúleos e vamos morrer na praia, né? Por não saber usar adequadamente a tecnologia que está sendo colocada. Perfeito. Eu acho que tem uma questão, inclusive, quando você fala de representatividade, inclusive é uma questão da colocação do agronegócio como um segmento relevante do país e como parte da marca do Brasil para o exterior, né? Inclusive a representação externa brasileira com adidos agrícolas que vendam essa imagem e a imagem moderna do agro brasileiro. Eu acho que depois de vários anos, o nosso Ministério da Agricultura finalmente tem um representante à altura do que nós estamos fazendo no negócio, né? E é muito clara a visão do ministro Blairo Maggi de que nós temos um excelente mercado interno, que ainda tem espaço para consumir mais do que nós estamos produzindo, mas aqui a grande saída nossa é o mercado externo. E o mercado externo, ele pressupõe algumas coisas, como, por exemplo, qualidade. Então, se o tema da carne fraca aí abalou todo mundo, teve um aspecto positivo. Ele desnudou o nosso sistema de vigilância sanitária animal, que foi desenhado na década de 60 e nunca mais foi atualizado. Então, benefício, nós sofremos, perdemos mercados no curto prazo, já praticamente recuperamos todos, mas o mais importante do que isso, nos deu a oportunidade de mexer em corporações que estavam não fazendo o trabalho à altura do momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que o ministro está fazendo um excelente trabalho no sentido da promoção do nosso produto, né? E outro dia estava, por exemplo, vendo um economista americano falar de que há 15 anos atrás, os Estados Unidos era responsável por... os Estados Unidos exportava 60% do milho produzido, que caiu para 20%, 21%. Aí a pergunta que eu fiz, quem é que ocupou esse espaço do milho? O Brasil foi um dos grandes. Quer dizer, hoje nós estamos exportando 30 milhões de toneladas, quando há pouco tempo atrás 30 milhões era o que nós produzíamos
Sabe? Então, existem grandes avanços. Então, tem que cuidar muito na questão da vigilância sanitária, tanto animal quanto vegetal, porque ela vai ser um fator essencial no comércio internacional. Então, é isso que eu falo, Luiz. Nós estamos ficando muito mais globais, a coisa ficou muito mais complexa, tanto do ponto de vista de tecnologia que eu tenho que usar, mas do mercado, onde eu tenho que agir. Né? E nós não temos as estruturas que nos acompanham. Nosso sistema de representação ficou para trás, né? Nosso sistema de extensão rural não acompanhou, né? Nós só temos um grande aliado, na verdade, que é hoje a Embrapa, com a pesquisa que nos dá o que nós precisamos, nos joga no mundo da modernidade. Mas de resto nós temos que aproveitar e refundar toda a nossa estrutura de apoio. Walter, eu queria que você comentasse essa questão levantada pelo Paulo e também a questão você é um dos grandes exportadores também de algodão, entre outros produtos que você produz lá nas suas propriedades. Como é que é hoje a receptividade do produto nacional lá fora e como é que tipo de apoio você tem para fazer essa exportação hoje? Se existe uma deficiência nesse apoio, na sua visão? Primeiro, só reforçando, Paulo, a questão da pesquisa, a importância de um órgão oficial para liderar a pesquisa. No Brasil, a pesquisa agrícola é muito importante. Nisso, a Embrapa tem realizado um papel espetacular. Eu conheço algumas pessoas de dentro, alguns cientistas que já visitaram a nossa fazenda. Eu fico como talvez a aproximação de uma Embrapa, ou de pesquisadores da Embrapa, com o setor privado poderia ser uma soma de efeitos muito positiva. O que eu acho que existe talvez algo, não digo separado, mas está faltando uma integração nessa parte. Você tem grandes talentos, grandes cientistas dentro de uma Embrapa e nós a poucos quilômetros a minha primeira fazenda está a 300 e poucos quilômetros de Brasília, a poucos quilômetros da sede da Embrapa, a gente demandando esse conhecimento ou dúvidas que poderiam ser sanadas por essas pessoas que estão plenamente capacitadas para nos ajudar. Então, acho que essa integração é muito importante. Nós estamos, como eu disse, a agricultura está crescendo, eu acho que são números assim, 2.100 milhões de toneladas, 2016, 2017, 240 milhões de toneladas, isso não é à toa, claro que existe um esforço muito grande, existe uma determinação grande do produtor brasileiro, mas sem a pesquisa, sem um caminho uma direção a seguir, galgando mais e mais produtividade de soja, de milho, de algodão, não seria possível. E a gente não pode ficar somente na pesquisa privada. Por mais que ela tenha um sentido de crescimento, mas você precisa ter um contraponto, o produtor precisa de um contraponto, de um apoio para não ficar muito vulnerável somente à pesquisa privada. Até porque esse movimento de concentração também está acontecendo, vocês são conhecedores disso, está ficando poucas grandes companhias e a gente acaba ficando, não queria até nem sentir isso, mas às vezes você fica um pouco refém de algumas tecnologias que estão na mão de alguns. E se essas pessoas, os dirigentes, essa companhia resolve não fazer ou tomar alguma atitude, seja elevando o preço ou algo assim, se você não tem algo que você possa fazer frente àquilo, isso é mercado. Se não tem algo para fazer frente, ele domina o mercado. Então eu acho isso uma preocupação. Mas eu estou também junto da diretoria da Abrapa. Eu sei que existem projetos, por exemplo, no caso do algodão, para organismos geneticamente modificados para o bicudo, que é uma das pragas de maior dano econômico à cultura do algodão, um trabalho junto com a Embrapa, com recursos da associação, para encontrar um caminho também para essa praga. Então, acho que isso é importante, você ter o capital e o conhecimento junto para trazer solução para o produtor. Acho que essas são as minhas palavras que eu tinha para falar com relação a Embrapa e o outro assunto que você falou? A questão da representação internacional da abertura de mercado. Eu acho sim, desculpe. Mas assim, rapidamente um exemplo prático é o seguinte: quando eu comecei a plantar algodão em 1999,
eu vendia mais para o mercado interno. O Brasil estava saindo, o Brasil foi um grande produtor de algodão, exportador, daí com o bicudo, e na década de 80 veio a ser um grande importador de algodão, e no novo modelo de algodão que veio para o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Minas, Bahia, o algodão voltamos a exportar algodão em 2000 e no início de 2000, quando eu comecei ainda, praticamente em 99, praticamente não existia ainda, só estava só para o mercado interno. O mercado interno de algodão é algo em torno de 900 mil, 850 a 900 mil toneladas de consumo por ano. Aí nós chegamos nesse nível de produção, superamos e começamos a exportar. Quando nós começamos a exportar, eu comecei a exportar algodão, a gente vendia algodão, nós vendíamos a Bolsa de Nova York, quem pegava a tela de Nova York, menos 500, 600, 700 pontos, 6, 7 centavos a libra-peso, a menos que tela de Nova York. Porque o nosso algodão não era conhecido, o comprador na Ásia ou na Europa comprava uma vez, era uma coisa meio errática, não tinha um fornecedor. O Brasil não era visto como um player, como um fornecedor de algodão. E com o aumento da produção brasileira, com a organização do setor, catalisado na Abrapa. A Abrapa é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, e ela tem todos os estados que produzem, são mais 6, 7 ou 8 estados que são afiliados à Abrapa e falam a mesma língua, tudo no desenvolvimento de mercado. E isso eu acho que é um exemplo bacana, é um dos que eu vejo com mais, que teve uma eficiência prática, teve um resultado prático bastante rápido. Nós fomos galgando, à medida que nós fomos aumentando o nosso volume e cuidando com as questões de qualidade, certificando o algodão com práticas sociais e ambientais corretas, isso foi subindo. Nós chegamos em 2012, 13, 2010 para cá, nós começamos a vender igual tela de Nova York. Ou seja, a tela de Nova York hoje está cotada a 70 centavos a libra-peso, eu estava vendendo a 70 centavos a libra-peso o algodão lá aqui no Brasil. Posto Porto. E hoje, 2016, 17, hoje nós estamos vendendo a 500 pontos, 5 centavos acima da tela de Nova York. Se a tela de Nova York está 70 centavos hoje, eu estou vendendo algodão a 75 centavos a libra-peso. Isso aí é um exemplo de um trabalho conjunto. Não adiantava só um produtor tentar fazer isso no mercado externo. São as 400, 500, 600 mil, nós vamos chegar rapidamente a 1 milhão de toneladas de exportação de algodão, principalmente para o mercado asiático, e nós conseguimos ir subindo. Estou falando de menos 700 pontos até 500 acima. Nós estamos falando de 1.200, 12 centavos a libra-peso. No mercado de hoje, isso representa quase 20%, 15 a 17% do mercado hoje, que está cotado em 70 centavos a libra-peso. E vou um pouquinho mais. O algodão da Austrália é cotado a Nova York mais 1.200 pontos. E isso aí, quando nós vendíamos a menos 700, ele já vendia a mais 1.000, mais 1.200. Eu falei é mais 1.200. A Austrália tem a referência em produção de algodão, eles vendem algodão a Nova York mais 1.200, 2 centavos a libra-peso acima. É a referência em qualidade e em preço. Eles não são tão grandes produtores, mas ele tem uma produção muito, muito uniforme, muito aceita pelo mercado asiático. E esse aí é o espaço que a gente tem para, talvez não cheguemos ao mesmo patamar, mesmo nível da Austrália. Mas nós saímos de menos 700, já estamos a mais 500 e vamos tentar chegar aos mais 1.200 que tem a Austrália. Muito bem, obrigado. Bom, nós temos mais em torno de 10 minutos aqui de tempo, e eu gostaria de abrir para vocês participarem, fazerem perguntas, participarem do debate. A Ana tem um microfone lá, por favor. Ana, aqui na frente tem uma primeira pergunta. Enquanto não chega a primeira pergunta, eu falei da representação, né? Mas um papel para que nós tivéssemos esse reconhecimento internacional fundamental foi o da Abrapa. A Abrapa abriu o caminho, foi para o exterior, caravanas e caravanas, trouxe os compradores para conhecer o nosso algodão, as nossas práticas, a tecnologia empregada. E ninguém ficou esperando que o governo fizesse isso. Então eu acho que aqui está um exemplo de que é possível você ganhar mercado internacional a partir de uma mobilização coletiva do setor. Mas com o apoio do governo ainda teríamos um resultado eventualmente ainda melhor, né? Por favor, se puder dar o seu nome para a gente saber, enfim. Bom dia, meu nome é Humberto, sou médico veterinário e sou baiano. Tenho o privilégio de conhecer um pouco do trabalho do Orita lá no Oeste. Todos nós ouvimos muito aqui nas palestras durante esses dias todos aqui, ontem e hoje,
é o avanço das tecnologias, a inovação, a importância que tudo isso tem dentro dos resultados do negócio rural, especialmente do que a gente fala hoje aqui. Mas foi abordado tanto pelo Paulo quanto pelo Orita a importância da mão de obra. E eu imagino que o crescimento tecnológico talvez não tenha sido acompanhado pela educação, pela qualificação e pela capacitação da mão de obra no país. E aí vem a minha pergunta: qual o modelo de capacitação e de qualificação que vocês usam hoje dentro da empresa de vocês para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento da tecnologia? Como vocês capacitam e de que forma vocês utilizam esse modelo de capacitação para qualificar a mão de obra de vocês e acompanhar essa inovação tecnológica tão importante hoje para o desenvolvimento das empresas? Eu acho que como são duas situações diferentes. Eu represento uma empresa agrícola e o Paulo é o presidente, representa, é o líder da maior companhia de máquinas e equipamento do mundo, como eu disse. Eu acho que vale eu fazer um comentário, depois Paulo fala alguma coisa. No caso de fazenda, é treinamento. O treinamento é você preparar uma estrutura onde você receba as pessoas e comece um treinamento. Você sabe que para a operação de máquina, para nós estamos lá no oeste da Bahia, o nível de escolaridade é menor do que se você vier para o centro-sul. Então você tem que saber das limitações, mas isso aí não, assim, limitações assim, iniciais, não é um limitante como para treinar as pessoas para operar uma máquina agrícola. Você pega um trator hoje da John Deere, sinceramente, eu que estava acostumado com os tratores antigos, eu não consigo operar. Você não, é totalmente assim, é tela, são coisas assim que precisaria de horas para explicar. Mas o operador está ali para você monitorar uma tela de 10 polegadas ali, ficar olhando tudo que a máquina faz, praticamente planta sozinha, vai, volta, faz a manobra no final do talhão sozinha, volta. Fica até impressionado com o nível de tecnologia embarcada hoje numa máquina dessa. E para você treinar, você tem que trazer as pessoas, e nesse aspecto, tanto a John Deere como os concessionários da John Deere na região têm uma responsabilidade. Você não pode vender algo tão com tanta tecnologia e não oferecer um treinamento. É oferecido esse treinamento dentro das áreas para os clientes. Então, esse é o treinamento. A capacitação seria nesse nível. Quando eu comecei em 84, eu levava operador, tinha 21 anos, eu levava gente lá, funcionários do meu pai que trabalhava no Paraná, para operar trator, para plantar, para arar, para cultivar na Bahia, porque não tinha mão de obra. Hoje não existe mais isso. Todas as pessoas assim que moram em Luiz Eduardo ou Barreiras, que trabalham na área rural, já passaram por algum treinamento, ou nesse privado da fazenda, ou nos treinamentos realizados pelo Senar? Sim, exatamente, por órgãos públicos, em parceria com algumas empresas, tem esse treinamento. Não é uma limitação. A qualificação das pessoas que trabalham para a operação de máquina nesse nível, nesse patamar, não tem mais uma limitação desse nível. Acho que foi uma coisa algo que já foi superado, essa parte de qualificação. Claro que a gente vem fazendo, todo ano tem a reciclagem, mas aquele problema inicial que havia já é coisa do passado, você tem gente preparada para operar. Eu vou te dar uma boa notícia, Walter. Nós dois temos condições de operar o trator. Porque a gente está trabalhando cada vez mais com o que a gente chama de tecnologia intuitiva. Aquela que ela é uma coisa que é uma criança pode... Hoje qualquer criança de 2 anos pega um celular e começa a passar o dedo, porque outro dia minha neta chegou e começou a passar o dedo na geladeira, na televisão. Né? Isso eu digo, essa televisão é velha, não muda Porque isso é a tecnologia intuitiva, né? É aquela coisa que a pessoa faz por intuição. Né? O grande desafio não está nisso. Isso aí, o grande desafio está em usar as informações que as máquinas provêm. Esse é o grande desafio. É a gestão do dado, da informação. O Big Data está ali, já está dentro das propriedades. Né? Então, eu acho que ali não é o operador. O operador opera a máquina bem, porque hoje tem um monte de informações que já estão automatizadas, então cada vez menos a gente depende dele. Né? Mas, direto à tua pergunta, Humberto, uma das maiores preocupações da John Deere é sem dúvida nenhuma, a pessoa.
né? Nós temos a fortuna de ter o Senai funcionando. Eu acho que aí tem uma oportunidade, né? Nós temos no Brasil os S's, né? O sistema S, tem o Senai da indústria, tem o Senac do comércio e o Senar da agricultura. E eu acho que ali tem uma oportunidade para o Senar, né? Boa parte dos funcionários das fábricas nós trazemos como aprendizes do Senai. Mas tão importante quanto trazer as pessoas é prepará-las e reter. E aí é que está eu acho que aí tem uma oportunidade enorme, né? Quanto menos vício a pessoa tiver, melhor é. Nós não estamos muito preocupados com a qualificação inicial, né? Porque menos vício, ele vai aprender os nossos vícios e não trazer o vício do vizinho, né? Então, o programa de desenvolvimento é fundamental, né? O funcionário tem que entender que ele tem possibilidade. Nós temos uma fábrica em Catalão que 60% dos gerentes começaram no piso da fábrica como aprendizes, muitos deles, 60%. Então a pessoa percebe de que ela pode fazer carreira dentro da organização. Esse é o primeiro ponto, porque isso gera uma coisa chamada afiliação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós precisamos reter essa pessoa, né? Porque na medida que ela vai se tornando cada vez mais qualificada, é óbvio que abre a inveja alheia. Quer dizer, o próprio vizinho que está olhando que tem um operador que faz tudo e tal, etc. e tal, eu vou buscar. Quanto está ganhando? Né? 500, eu vou te pagar 600. E aí é muito importante que a gente olhe a questão também sobre o aspecto distributivo, né? O dono da propriedade tem direito de ganhar, mas quem trabalha, quem faz parte, né, do trabalho, da execução do trabalho, também tem direito de ter uma participação. Essa minha visão não é ideológica, ela é apenas no sentido de que a gente tenha um grupo comprometido e não um grupo apenas envolvido. Você sabe a história da galinha e do porco, né? Na omelete, né? A galinha, ela se envolveu, botou o ovo e foi embora. O porco não, ele se comprometeu, né? Ele deu a vida ali para sair o bacon, né? Então nós precisamos ter muito porco, né, dentro da organização, pouca galinha, entendeu? Mas então é isso aí, trabalho forte de atração, desenvolvimento e retenção. Esse é o segredinho, é o triângulo de segurar pessoas. Tem mais uma pergunta aqui na frente, por favor. Olá, bom dia. Meu nome é Joaquim, sou gerente agrícola lá na Nutrilite. Os interesses das partes interessadas, cliente, fornecedor, tudo isso daí. Aí eu queria saber se vocês, tanto tem uma pessoa da indústria, uma pessoa do campo, se tem trabalhado alguma ferramenta, né, como na manufatura a gente vê muitas ferramentas, né, Lean Sigma, sistema Toyota, a gente tem aqui a Fundação Nacional da Qualidade, que trabalha também com algumas ferramentas de gestão que cobrem tudo isso, mas a gente não vê muito falar isso no agro. Normalmente a gente pega coisas da manufatura e aplica no agro, se vocês estão mais nessa linha de gestão, se vocês têm visto alguma coisa, algum movimento nesse sentido, em termos de ferramenta de gestão para o agro, porque é muita informação, né, que você tem que trabalhar e fazer gestão também disso aí. Olha, eu acho um sistema integrado, onde você tem dentro da sua empresa que conversa a parte contábil, financeira, a parte de produção, isso tem acontecido, não existe agricultura a coisa mais recente nesse modelo, então ainda existe muito desenvolvimento, não tem coisas prontas como para a indústria, como para comércio, como eu já vi. Então nós tivemos algumas dificuldades em acertar um sistema de gestão que ainda não conseguimos integrar todo ainda, existem trabalhos a serem realizados, mas estamos caminhando, trabalhando junto com o nosso pessoal interno e com o fornecedor do sistema. Então são coisas, se você procurar um que
que cubra todo, eu acho um pouco difícil. Pelo menos eu não encontrei ainda. Nós até houve algumas, nós estamos na terceira mudança, bom, umas coisas já mais antigas, e o último já tem uns 5 anos que estamos trabalhando junto no desenvolvimento desse sistema de gestão. Tá? Então, acho que seria isso. Fora isso, a parte de gestão, a gestão administrativa mesmo, financeira, eu tenho um gestor financeiro que trabalha diretamente ligado comigo, e a parte de comercialização também. Tá? Mas seria isso. Fala alguma observação nesse caso? Isso rapidinho, estamos terminando o tempo, né? Vai estender um pouquinho, mais 2 perguntas depois. Como é seu nome? Joaquim. Acho que, Joaquim, você botou o dedo na ferida, né? E eu venho já há algum tempo falando isso aí. Na indústria, todos esses métodos japoneses que tu citou, eles já são parte do dia a dia das empresas. E nós tiramos muito proveito da experiência dos funcionários. Nem o gerente, muitas vezes, ele tem o alcance para introduzir a melhoria que poderia ser dada no processo. Se pegar, por exemplo, nós temos um sistema de CI, a gente chama, tem um troço em inglês lá, de Continuous Improvement, melhoria contínua, vai. Em que nós premiamos o funcionário que traz uma ideia que gere redução de custo. Então, por exemplo, porque muitas coisas acontecem, às vezes o cara faz um furo numa peça, porque uma vez ali engatava uma peça, depois nunca mais mudou o desenho, e aquele furo continua aquilo. Só que aquele furo gerou um monte de trabalho, né? Então, e o cara que está na montagem, ele vê todo dia passando ali aquele furo e ninguém bota nada no furo, né? Ele vai embora. Então, esses são os grandes contribuintes do processo. Agora, ele só vai ter interesse em perguntar sobre aquele furo se ele tem alguma vantagem nisso aí. Então, nós temos um sistema de remuneração. A cada mês nós avaliamos, tem um comitê, a cada mês nós avaliamos as ideias que foram colocadas, quantificamos a ideia. Então, quanto isso gerou de economia num ano? Ela gerou R$1 milhão de economia do ano. 10% volta para o cara que deu a ideia. 90% fica para a empresa, e a partir daí toda a vida 100%. Mas ele ganha no primeiro ano 10% daquela ideia que ele gerou. Então, são ideias simples, Luiz, ideias velhas, que poderiam ser, por isso que eu volto de novo no sistema de representação. Eu não critico os agricultores que eles não estejam ainda nesse nível, mas as nossas representações, as nossas organizações deveriam sim perseguir isso aí, porque não tem que reinventar a roda. A agricultura ficou muito complexa, você tem razão. Você tem que trabalhar com clima, está todo mundo olhando agora e não adianta olhar, você tem que ver qual é a expectativa de chuva. Você vai fazer plantio no pó ou não vai? Vai tomar o risco ou não vai? Você tem que lidar com a complexidade dos insumos. A cada ano que passa fica mais complexa a coisa. Você tem que trabalhar com a complexidade dos mercados, que não é mais a trading que controla. Você tem que já olhar para Chicago, olhar para os americanos, olhar para os argentinos, para ver qual é a expectativa, olhar para os australianos, como é que eles estão vindo, olhar para os chineses. Chinês hoje para nós é número 1. Eles são os grandes clientes nossos. O agro nosso é movido pela China. Então tem que saber tudo o que passa lá, né? Então, a trabalhista, espero que no dia 11 a gente consiga finalmente implantar essa legislação que vai ser para nós e para todos que estão ali um alívio, uma legislação mais moderna, uma legislação adequada ao tempo que nós estamos vivendo, sem essas amarras e essas armadilhas que tinha ali, que cada funcionário que era contratado era um possível passivo trabalhista que nós estávamos arrumando, e por aí vai, hora extra, né? Definição de dia útil. No campo, dia útil é o dia que dá para trabalhar, se isso é domingo, se isso é feriado, Natal, não importa. Se o plantio tem que ser feito, ele tem que ser feito. Se ele tem que colher, tem que colher. Essa legislação urbana aplicada para o campo, graças a Deus, agora nós vamos poder trabalhar com um banco de horas. Aí um banco de horas, o cara trabalhou, ele tem 30 dias para tirar as horas que ele fez naquele mês, ele não tem nenhum problema com isso aí. Não precisa passar para o sindicato. É uma negociação simples com o empregado e o empregador. Então nós temos um monte de coisa, nós avançamos com essa nova legislação trabalhista e todos precisam entender isso aí, para que a gente não fique repetindo que essa legislação é escravagista. Ao contrário, ela é moderna, ela leva em conta a demografia,
ela leva em conta a expectativa de vida. As crianças que estão nascendo agora, neste ano, elas vão viver mais de 90 anos. Como é que nós vamos parar aos 50 de trabalhar? Então tem um monte de coisas que nós estamos evoluindo e eu acho que nossas instituições precisam acompanhar essa evolução. Eu estou botando o dedo em cima disso no melhor dos sentidos e nós, como agentes do processo, precisamos gerar essa renovação. Muito bem. Bom, uma última pergunta para a gente concluir, por favor. Peço desculpa ao lado de casa, todas as perguntas ficaram sentadas lá. Depois a gente vai ter um tempo aqui para um bate-papo. Meu nome é Caio Viana, sou do Rio Grande do Sul, presidente de uma cooperativa central, CCGL. Cumprimentar os dois palestrantes, mas, Paulo, a minha pergunta era muito na tua última manifestação a respeito da legislação trabalhista e das dificuldades. E eu acho que nesse momento aqui a gente não pode deixar de pontuar. Tu falaste nos custos, se o agricultor domina os custos de produção, foi abordado no início dessa palestra. Tem um custo que está chegando na agricultura, e aqui não vamos falar das grandes empresas, o custo burocrático de estar preparado para receber todas as fiscalizações que estão chegando nas propriedades. O agricultor brasileiro não tem esse preparo, ele foi um sujeito que nasceu no campo, se criou no campo, a maioria deles, e ele não tem essa formação para receber a fiscalização de normas de trabalho, NC10, NR10, NR12, IBAMA, Secretarias de Agricultura, Ministério de Agricultura. E agora nós estamos assistindo na época do plantio, quando o produtor carrega o caminhão para levar os insumos para a lavoura, chega a fiscalização e quer receituário, nota, CREA, pede a RT de instalações construídas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Como é que a agricultura brasileira vai enfrentar essa onda criada de dificuldades para o agronegócio? Isso é uma onda, porque a fiscalização tem poderes de notificar, de multar, e está parecendo que isso é uma insegurança que está se criando no campo. Caio, tu tem razão, né? Eu acho que a coisa foi muito por um lado, né? E nós vamos precisar trazer isso de volta. Que há necessidade de um receituário agronômico, obviamente que há necessidade. Que há necessidade de você ter práticas sustentáveis, ninguém está discutindo isso. O que nós estamos discutindo é usar imprecisões na lei para achacar agricultor. Essa é a discussão. E isso precisa, obviamente, quer dizer, quando o governo tentou agora dar uma certa redação mais adequada à questão da fiscalização, houve todo um barulho, uma gritaria que estava se voltando ao trabalho escravo, né? E nós, de uma certa maneira, eu volto a dizer, nós ficamos quietos. Por isso que eu volto de novo, nossas organizações precisam se posicionar mais, porque uma inverdade cola mais rápido, né, do que as verdades, né? O que nós estamos vivendo nesse período, e eu não estou defendendo governo nenhum, pessoa nenhuma, o que nós estamos vivendo nesses últimos meses, eu acho que é um avanço em termos de modernizar a nossa estrutura, né? Então, a legislação trabalhista, eu vou voltar na trabalhista, eu acho que nós vamos ter uma legislação, e se vocês estiverem lá na cooperativa, quiserem convidar o professor José Pastore, que é um professor emérito da USP, para falar, você deveria pegar todos os seus cooperados e levar esse senhor para falar. Ele vai dar uma aula, um show da modernidade que essa nova legislação foi colocada. Da modernidade. É uma legislação que daqui a 20 anos vai ser válida ainda. E ela leva em conta a demografia, ela leva em conta o trabalho temporário, o trabalho intermitente, leva em conta a questão da banco de horas, da capacidade de nós fazermos a negociação com os funcionários, né? E por aí vai. Agora, vai mudar a cabeça de juiz? Não, a lei não tem esse
não tem esse objetivo, mas ela gera uma jurisprudência, ela gera um direito que aquele que se sentiu prejudicado de recorrer. Né? É uma história, nós temos o corporativismo, tem um monte de coisas que não é da noite para o dia que nós vamos mudar, mas isso é um grande avanço. Regular como é que os fiscais vão fazer a fiscalização era uma necessidade. Né? Então agora tem ali uma juíza que, uma ministra ali que deu mandou parar o processo. Agora nós temos que, qual foi a manifestação do nosso setor? Como é que nós reagimos a isso? Ficamos quietos, porque nós estamos ali, de certa maneira, vou usar um termo forte, Caio, mas acovardados quando alguém fala em trabalho escravo. Ninguém é a favor do trabalho escravo. Mas quando alguém joga a palavra trabalho escravo, a gente fica quieto, porque nós não queremos nos vincular, obviamente. Então é uma forma de calar também quem tem uma verdade. Mas você como líder de uma cooperativa importante, eu acho que nós temos que buscar a imprensa, mostrar qual é a realidade das coisas. Eu sei que o Sul está sofrendo lá, aplicação aviação agrícola, que estão embargando e um monte de coisa. Enfim, são esses exageros que nós vamos ter que trazer de volta, Luiz. Nós vamos ter que trazer isso para a realidade. Agora, que nós precisamos preservar o meio ambiente, isso não tem dúvida nenhuma. Que nós temos que cuidar dos nossos trabalhadores, não tem dúvida nenhuma. Que temos que pagar o que eles têm que receber, que é merecido. Quer dizer, ninguém está defendendo nada do que é errado, porque nem precisamos. Nós estamos num nível que nós não precisamos, nós já passamos disso aí. Nós estamos numa era de alta tecnologia de ponta. E a tecnologia de ponta também nas relações humanas, é também na relação com o meio ambiente, é também na responsabilidade social. Agora, nossas representações, e aí eu volto a falar da Abrapa, eu boto aqui um elogio da Abrapa, porque o que nós somos hoje no algodão lá fora, o respeito que nós temos e essa valorização que a gente conseguiu por causa que esse grupo se juntou e foi lá, né? Sem interferência nenhuma, não teve política, não teve nada. Teve sim o interesse puro e simples de abrir mercado para o nosso produto, que tem qualidade. A fibra do algodão da Bahia é fantástica, melhor que muitas fibras que tem no mundo por aí. Bom, eu vou fazer justiça aqui para o outro lado aqui da plateia, uma última pergunta para concluirmos. Meu nome é Joaquim Guilherme, eu sou presidente da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras no estado de Goiás. Quando falaram que não podia fazer mais perguntas, eu falei, não vou fazer pergunta, não quero fazer um pedido, porque pedido pode. Eu queria expressar, Paulo e para o Walter, principalmente para você, Paulo, que o seu vídeo realmente viralizou. E seria muito importante que outros vídeos viralizassem como você fez. Eu acho que um dos grandes problemas, de certa forma você no final arrematou, é que nós devemos de fato ter voz. E o senhor tem credibilidade para isso, o Walter também. Eu acho que o que nós precisamos não nos acovardar, como você mesmo colocou, é participar. O seu vídeo foi importante, ele provocou discussão, nós mesmos na OCB, o Márcio Lopes, no primeiro momento, quando viu, assustou. Eu sei que o Chavaglia também entrou no circuito, mas eu acho que foi muito importante. Eu acho que seria de bom grado que nós nos orgulhássemos da agricultura fora do Brasil, do agronegócio, mas aqui também mostrássemos para o Brasil o que nós estamos fazendo, o que a agricultura está fazendo por esse país. E são vozes como você. Não cale não, mande mais vídeos aí que nós vamos tratar de multiplicar. Esse eu acho que é o pedido. Debate muito bom, parabéns a todos, ideias fantásticas aqui. Mas a colocação que eu queria fazer é essa, é um pedido. Continue soltando o vídeo aí, eu falo, para nós. Bom, muito obrigado então a todos, obrigado ao Paulo, ao Walter pela presença, e à tarde teremos mais discussões aqui, inclusive o presidente da Embrapa conosco.